Imagina pousar num lugar onde a terra ainda parece inacabada. Você sai do avião, respira fundo e o ar corta como se tivesse vindo direto do começo do mundo. Não tem exagero aqui. Na Islândia, o chão fuma, o gelo avança, a água ferve e o céu, quando decide aparecer, faz você duvidar se ainda está no mesmo planeta. Tem países bonitos, tem países impressionantes. E tem a Islândia, que parece ter sido desenhada para humilhar qualquer expectativa que você já teve sobre paisagem. Aqui, vulcões e geleiras dividem o mesmo horizonte. Cachoeiras caem como se o mundo tivesse rachado. Praias negras parecem cenário de filme apocalíptico. E em certas noites, a escuridão se abre em luz verde dançando no céu, como se o universo estivesse tentando te mostrar alguma coisa. A Islândia não é só um destino, é uma experiência física. Você sente no rosto, no silêncio, no vento, na escala absurda de tudo. E quanto mais você avança por essa ilha, isolada no Atlântico Norte, mais percebe que ela não se parece com nenhum outro lugar do mundo. Neste roteiro, a gente vai atravessar a Islândia de ponta a ponta, das cidades pequenas cercadas por lava aos desertos vulcânicos do interior, das praias negras do sul aos fiordes cortados pelo mar no extremo oeste, das geleiras monumentais às fontes termais escondidas no meio do nada. Vamos passar pelos lugares mais famosos, mas também por detalhes que a maioria das pessoas vê e não entende. E no fim, você vai perceber por que tanta gente chega aqui pensando que está visitando um país e vai embora com a sensação de que acabou de conhecer outro planeta. Antes de você ver Reykjavik, você sente Reykjavik. O vento bate primeiro, depois vem o cheiro de mar, enxofre e ar gelado. E então a cidade aparece, pequena, limpa, espalhada, com telhados coloridos quebrando o cinza do céu. Reykjavik é a capital mais ao norte do planeta, entre os estados soberanos, mas ela não tenta parecer grandiosa. Esse é justamente o truque. Ela parece discreta até você perceber que foi construída sobre uma das forças geológicas mais violentas da Terra. Quase toda a energia que aquece a cidade vem do subsolo. A água quente que sai das torneiras aquece casas e enche piscinas públicas. Foi aquecida por atividade geotérmica. Em muitos bairros, você literalmente toma banho em água que passou por rochas vulcânicas antes de chegar até você. E isso muda completamente a forma como a cidade vive. No inverno, quando a neve cai, muitas calçadas continuam livres de gelo, porque o calor do subsolo ajuda a mantê-las utilizáveis. Em poucos lugares do mundo, a geologia interfere tão diretamente na vida cotidiana. O centro é compacto, feito para ser percorrido a pé. A Hallgrímskirkja se ergue sobre a cidade como uma nave de concreto inspirada em colunas de basalto. Aquelas formações hexagonais criadas quando a lava esfria lentamente. É uma igreja que parece ter sido esculpida por uma erupção. Do alto da torre, Reykjavik deixa de parecer pequena. Você vê o oceano, as montanhas ao fundo, os bairros baixos, os telhados coloridos e entende que a cidade não está tentando competir com a paisagem. Ela sabe que nunca venceria. Perto dali, a harpa, a sala de concertos à beira-mar, reflete o céu e a água em uma fachada de vidro geométrico inspirada em cristais de basalto e luz do norte. Quando o tempo fecha, ela parece um bloco de gelo escuro. Quando o sol aparece, vira um espelho vivo. Reykjavik é o ponto de entrada, mas a verdade é que ela existe quase como um portal. Você passa 1 ou 2 dias ali e logo percebe que a cidade não é o destino final. Ela é o último lugar civilizado antes de uma sequência de paisagens que começa a ficar cada vez mais impossível. Saindo da capital, o chamado Círculo Dourado é o roteiro que quase todo mundo faz primeiro. E existe um motivo. Ele não é só acessível. Ele é absurdamente eficiente em mostrar, em poucas horas, a lógica brutal da Islândia.
O Parque Nacional de Thingvellir parece à primeira vista uma paisagem bonita de campos, água e falhas rochosas. Mas o que está acontecendo ali é maior do que a maioria das pessoas imagina. Você está literalmente entre continentes. É um dos raros lugares do mundo onde a separação entre as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia pode ser vista em terra firme. As placas se afastam alguns centímetros por ano, lentamente, sem pedir licença, e ao longo de milhares de anos abriram fissuras, vales e cânions que parecem rasgos na crosta terrestre. Caminhar por Thingvellir não é só ver um parque, é andar por uma fratura geológica ativa. E como se isso não bastasse, foi ali que nasceu o Althing, o parlamento islandês, fundado em 930, um dos mais antigos do mundo, ainda em funcionamento. A Islândia escolheu um lugar onde a terra está se partindo para fundar seu centro político. Se isso não diz tudo sobre esse país, quase nada diz. Mas o sul da Islândia é onde o país começa a entrar na sua fase mais cinematográfica. A Ring Road, a estrada que circunda a ilha, leva você por uma sequência de cenários tão ridículos que em qualquer outro lugar pareceriam montagem. Seljalandsfoss é a primeira grande lição. Você vê a cachoeira de longe, elegante, alta, caindo de um penhasco verde, bonita. Só que então, você percebe que pode caminhar por trás dela, e tudo muda. De repente, a água vira uma cortina translúcida entre você e o mundo. O som fica mais grave. O vento muda. O spray te encharca. O horizonte aparece emoldurado por uma parede líquida. Poucas experiências explicam tão bem a Islândia quanto essa. Você não observa a paisagem de fora. Você entra nela. Alguns quilômetros adiante, Skogafoss troca elegância por força bruta. A água despenca reta, pesada, larga, como se alguém tivesse aberto uma comporta no céu. Em dias ensolarados, é comum ver um arco-íris quase permanente no spray. Existe uma lenda local de que um tesouro foi escondido atrás da cachoeira por um colono viking. Ninguém provou nada. E, sinceramente, nem precisa. O lugar já parece mítico o suficiente sem ajuda. Vik, o pequeno vilarejo próximo, é um dos lugares onde a escala islandesa fica clara. Uma igreja branca sobre uma colina, algumas casas, um posto de gasolina, um hotel. E atrás disso tudo, glaciares, falésias, mar aberto e campos de lava. É um lembrete constante de que a Islândia não mede grandeza em tamanho urbano. Ela mede em relação entre o humano e o incontrolável. Muita gente acha que a Islândia é toda gelo ou toda fogo. O que torna o país quase insano é que ele é os dois ao mesmo tempo. Sob o Vatnajökull existem vulcões ativos. Em alguns casos, erupções acontecem debaixo do gelo, derretendo enormes volumes de água e criando inundações repentinas conhecidas como Jökullaups, enchentes glaciares violentas que podem destruir pontes e estradas inteiras em poucas horas. Ou seja, até a geleira, que parece estável, pode esconder um vulcão em atividade. É difícil encontrar um lugar onde a palavra paisagem signifique tanto movimento invisível. Se você seguir para o interior, a Islândia para de parecer um país e começa a parecer uma simulação. As Highlands islandesas são vastas, vazias, inacessíveis durante boa parte do ano. Cortadas por rios sem pontes, estradas de cascalho e desertos vulcânicos que parecem Marte em alta definição. Landmannalaugar é um dos lugares mais impressionantes dessa região. As montanhas têm cores que não deveriam coexistir: vermelho, amarelo, verde, preto, marrom, laranja, tudo causado por minerais diferentes em rochas vulcânicas alteradas por calor e água. O solo fuma, a água brota quente, campos de lava endurecida se estendem como ondas petrificadas. Em certos trechos, você caminha e tem a sensação literal de estar dentro de uma pintura geológica. E mesmo ali,
No meio desse caos cromático, existem rios gelados, cortando o vale, e pequenas fontes termais onde as pessoas entram para se aquecer. É o resumo perfeito da Islândia. Desconforto e êxtase na mesma cena. Mais ao norte do interior, Askja e Viti levam essa lógica ao extremo. Askja é uma caldeira vulcânica remota em meio a campos de cinza e lava. Em 1875, uma erupção ali foi tão violenta que cobriu partes do leste da Islândia com cinzas e ajudou a desencadear uma onda de emigração. Perto dela fica o lago de cratera Viti, de água azul leitosa. O nome significa inferno. E, honestamente, a Islândia tem esse senso de humor. Chamar um lago lindo de inferno parece perfeitamente coerente quando ele existe dentro de um sistema vulcânico ativo em um deserto de lava. No norte, o tom muda de novo. Akureyri é chamada de capital do norte, embora continue pequena em qualquer padrão internacional. Ainda assim, depois de tantos quilômetros de vazio, ela parece uma metrópole. Fica no fim de um fiorde longo, cercada por montanhas, com uma baía profunda que congela parcialmente em invernos rigorosos. A cidade tem um ritmo próprio, mais íntimo, menos turístico do que Reykjavik, e funciona como base para explorar uma das áreas geotérmicas e vulcânicas mais impressionantes do país. O lago Mývatnin e seus arredores formam um laboratório natural de tudo que a Islândia faz de melhor. Pseudocrateras, campos de lava, fontes de lama borbulhante, fumarolas, cavernas vulcânicas, crateras explosivas, formações rochosas surreais. Mývatnin significa Lago das Moscas, e no verão os insetos realmente aparecem em massa, mas a paisagem faz você esquecer qualquer incômodo em segundos. Em Dimmuborgir, um campo de lava antigo formou torres, arcos e blocos escuros que parecem ruínas de uma cidade construída por gigantes. O nome significa castelos escuros. Não é marketing, é descrição. Perto dali, Namaskard é o tipo de lugar que reconfigura a noção de cheiro e cor. O solo é amarelo, laranja, branco, marrom. Poças de lama fervem. Fumarolas soltam vapor constante. O enxofre domina o ar. Parece que a crosta terrestre afinou demais e qualquer passo errado pode atravessar. É um dos lugares mais abertamente hostis e belos da Islândia. E então vem Dettifoss. Se Gullfoss impressiona pela forma, Dettifoss impressiona pela brutalidade. É considerada assim a cachoeira mais poderosa da Europa em volume de água. Ela não cai, ela explode para baixo. A água do rio Jökulsá a Fjöllum, carregada de sedimentos glaciais, desce cinza, pesada, espessa e atinge o cânion com uma violência que faz o chão vibrar. Você não escuta Dettifoss. Você sente Dettifoss no peito. Em dias de vento, o spray sobe tão forte que parece chuva lateral. O cenário ao redor, árido e rochoso, só aumenta a sensação de que você está vendo um processo geológico em tempo real, não uma atração turística. Seguindo para o leste, os fiordes orientais oferecem outra Islândia. Menos visitada, mais silenciosa, mais íntima. Aqui, a estrada contorna montanhas que mergulham direto no mar. Vilarejos minúsculos aparecem encaixados entre água e rocha, e a sensação de isolamento cresce de forma quase viciante. Seyðisfjörður é um desses lugares que parecem improváveis. Um vilarejo colorido no fundo de um fiorde estreito, cercado por cachoeiras e montanhas íngremes. No inverno, a neve fecha tudo. No verão, a luz dura horas e horas. A estrada até chegar ali já é uma experiência. Subidas abruptas, neblina, planaltos quase lunares e depois a descida dramática até o mar. É uma das melhores traduções do que a Islândia faz com você. Ela nunca entrega um lugar sem exigir a travessia, mas se existe uma região que parece condensar a Islândia em sua forma mais pura, é a península de Snæfellsnes. Os islandeses
Gostam de chamá-la de Islândia em miniatura, e pela primeira vez, um clichê faz justiça ao lugar. Em poucas horas, você cruza campos de lava, montanhas isoladas, praias negras, falésias cheias de aves marinhas, vilarejos pesqueiros, crateras vulcânicas, geleiras e penhascos que parecem o fim do mundo. No centro de tudo está o Snæfellsjökull, o vulcão coberto por geleira que inspirou Júlio Verne em Viagem ao Centro da Terra. A escolha não foi aleatória. Em dias claros, a montanha domina a península com uma presença quase magnética. Em dias nublados, ela some completamente e parece ter sido apagada do mapa. A Islândia adora brincar com aparição e desaparecimento. Kirkjufell, talvez a montanha mais fotografada do país, fica ali perto, e existe uma razão quase irritante para isso. Ela é perfeita. Um pico isolado, simétrico, emergindo perto do mar, com uma pequena cachoeira em primeiro plano. Ao pôr do sol, com neve no topo ou aurora no céu, o lugar parece renderizado. Só que mesmo ali, no cenário mais famoso, o vento continua lembrando que isso não é um cartão postal inofensivo. É um ambiente real, frio, mutável e muitas vezes severo. Nas falésias de Arnarstap e Helnar, a erosão marinha esculpiu arcos, colunas e paredões de basalto onde aves se empoleiram em centenas. O mar bate lá embaixo com uma força constante e a caminhada entre os dois vilarejos parece atravessar uma borda entre o habitável e o geologicamente obstinado. No extremo oeste, os Vestfjords são a Islândia, que até muitos turistas da Islândia não chegam a ver. Estradas longas, curvas intermináveis, montanhas recortadas, fiordes profundos, fazendas isoladas e uma sensação de fim do mapa que é difícil reproduzir em qualquer outro lugar da Europa. Essa região foi moldada por eras glaciais antigas e permanece menos desenvolvida, menos povoada e muito mais imprevisível. Dinjandi, a grande cachoeira da região, parece uma cascata em leque descendo por degraus de rocha como um véu gigantesco. Vista de baixo, ela ocupa a paisagem inteira. Vista de longe, parece uma parede líquida costurada na montanha. E lá adiante, em Latrabjarg, os penhascos mais ocidentais da Europa se erguem sobre o Atlântico como uma muralha de quase 15 quilômetros. No verão, papagaios do mar se aninham ali em números enormes. Eles são desajeitados no voo, quase cômicos, mas colocados naquele cenário de abismo, vento e oceano infinito, viram parte de uma composição que parece impossível de repetir. A Islândia também tem uma relação única com a luz. No verão, em certas regiões, o sol mal se põe. Mesmo quando toca o horizonte, a noite não escurece de verdade. O céu fica azul profundo, dourado, lilás, e a madrugada se confunde com o entardecer. Isso muda a forma como você vive. Você perde a noção de hora, caminha mais longe, dirige mais tarde, olha para o relógio e descobre que é quase meia-noite com luz suficiente para enxergar as montanhas. No inverno, acontece o oposto. Os dias encurtam dramaticamente. A luz aparece por poucas horas, oblíqua, cinematográfica, e some cedo. Mas é nessa estação que a Islândia revela uma de suas maiores obsessões visuais, a aurora boreal. Quando as partículas do vento solar interagem com o campo magnético da Terra, o céu se acende em faixas verdes, às vezes roxas, às vezes avermelhadas, ondulando como fumaça elétrica. Vídeos nunca conseguem traduzir completamente. Fotos exageram ou achatam. Ao vivo, o que impressiona não é só a cor, é o movimento. A sensação de que o céu deixou de ser teto e virou organismo. E então, existem as águas termais, que na Islândia não são luxo, são cultura. Sim, a Blue Lagoon ficou famosa no mundo inteiro, e com razão. A água azul leitosa, cercada por campos de lava negra, parece uma instalação futurista. Mas o que muita gente não percebe
é que o hábito islandês de entrar em água quente no frio é muito mais profundo do que qualquer spa instagramável. Em cidades pequenas, em bairros residenciais, no meio de vales remotos, existem piscinas geotérmicas públicas e hotpots naturais onde as pessoas conversam, relaxam, resolvem a vida e suportam o inverno. Você pode estar em um vilarejo com algumas centenas de habitantes e ainda assim encontrar uma piscina aquecida impecável, com gente local sentada na água a temperaturas abaixo de zero do lado de fora. É um costume que mistura necessidade, convivência e geologia. Em nenhum outro lugar, a ideia de banho quente ao ar livre em clima brutal parece tão lógica. E talvez seja isso que torna a Islândia tão magnética. Ela não tenta te seduzir do jeito tradicional. Ela não te envolve com excesso, glamour ou monumentalidade urbana. Ela te conquista por exposição. Exposição ao vento, ao silêncio, ao vazio, à escala, à mudança repentina do clima, à sensação constante de que o planeta aqui ainda está em construção. Você pode planejar uma semana impecável, reservar hotéis, mapear rotas, calcular horários. E ainda assim, em algum momento, a Islândia vai desmontar seu roteiro. Pode ser uma neblina que engole uma montanha que você queria ver. Pode ser uma estrada fechada pelo clima. Pode ser uma cachoeira sem nome surgindo do nada no meio de uma encosta. Pode ser uma luz absurda de fim de tarde te obrigando a parar o carro no acostamento só para olhar. Pode ser uma praia negra vazia onde o vento quase te derruba. Pode ser o estalo seco de um iceberg girando na lagoa glacial. Pode ser o som grave de uma fumarola respirando em um campo geotérmico. Pode ser a sensação estranha de estar completamente sozinho em uma paisagem que parece anterior à humanidade. Tem um padrão entre as pessoas que visitam a Islândia pela primeira vez. Elas chegam esperando ver cenários bonitos e saem falando de sensação. Falam do ar, do silêncio, do medo leve que certos lugares provocam. Da paz quase absurda de dirigir por horas sem ver ninguém. Da humildade que bate quando você percebe o quão pequena é qualquer ambição humana diante de uma geleira, de um vulcão, de uma planície de lava que levou séculos para esfriar. A Islândia não entrega tudo de uma vez. Ela te dá camadas. Uma fissura tectônica aqui, um geyser ali, uma praia negra, uma montanha coberta de névoa, um vale de cores impossíveis, um lago glacial cheio de icebergs, uma estrada vazia atravessando nada por tanto tempo que o nada vira personagem. E quando você finalmente vai embora, alguma coisa fica fora do lugar dentro de você. Não é só vontade de voltar, é a sensação de que você viu uma versão mais crua do mundo. Menos domesticada, menos filtrada, menos disfarçada. A Islândia é pequena no mapa, brutal na escala e quase infinita na experiência. E talvez essa seja a melhor definição possível para um país onde o fogo dorme debaixo do gelo e o planeta ainda parece vivo demais para ser apenas paisagem.